Graça e paz, irmãos, amém? Então, tá bom. Acho que temos bastante lugares ainda aí no meio, porque eu estou vendo pessoas em pé. Onde tem lugar, por favor, levanta a mão para os irmãos verem. Ó, irmãos da porta, olha quanto lugar tem aqui, ó. Bastante lugar aqui pelo meio da igreja. E os irmãos ficam preocupados. Como temos um número menor de pessoas, a gente tem tentado não abrir a galeria para que a nave da igreja aqui fique completa, amém? E às vezes alguns irmãos ficam um pouco bravos porque não é aberta a galeria, né? Mas não é que a gente não queira abrir, sabe, irmãos? É que a gente gosta de ver os irmãos unidos, né? Os irmãos juntos, um com o outro, poder abraçar, orar. E às vezes fica vazio aqui, aí fica vazio lá em cima. Então a gente faz todo mundo sentar aqui, né? Para todo mundo ficar juntinhos. Amém? Porque é importante a união, é importante a coinonia, é importante o abraço, é importante o sorriso. Às vezes aquele irmão que chegou aí, às vezes não está legal, às vezes ele precisa do teu abraço, às vezes ele precisa do teu sorriso, às vezes ele precisa da tua alegria, né? Da tua oração. Então, nesse momento, já que todos se acomodaram, eu gostaria que nós vamos ficar de pé novamente. Só que aí vocês vão fazer uma coisa, vocês vão abraçar, mas sem conversar, tá bom? Vocês vão abraçar e a única coisa que vocês vão dizer assim, que bom que você está aqui. Em 3 pessoas, pelo menos. Podem ficar de pé agora. Temos visitantes, abraça esses visitantes também. Amém? Amém. Que bom, né? Então pegue agora na mão do seu irmão, da sua irmã. Feche os teus olhos agora. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, como igreja, o teu corpo, Pai. Senhor Deus querido, Pai amado, e nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos da Tua graça e do Teu poder. Senhor Deus querido, aqui está, Senhor, meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Famílias reunidas, ó Pai. Senhor Deus querido e Pai amado, neste momento, Senhor, vem de encontro a cada coração, Senhor. Ó Pai querido, cada necessidade, Senhor Deus querido, cada dificuldade. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Senhor, que Tu venhas de encontro a cada um. Senhor Deus amado, Pai querido, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Deus, repreender tudo aquilo que não é Teu no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus querido, paralise toda a ação do inferno agora, Senhor, contra a Tua igreja. Todo principado e potestade, Senhor, sejam paralisados agora, Senhor. Ó Deus querido, nas regiões celestiais deste lugar agora sejam paralisados em nome de Jesus. Senhor, neutraliza toda a
ação do inimigo sobre nossas mentes, corações, agora em nome de Jesus. Pai querido, vai, Senhor, repreendendo, Deus, todo o cochicho do diabo, toda a conversa de Satanás, toda a inquietação, halamassude, cantalamanachuri, andaramanaia. Senhor Deus querido, Pai amado, todo desânimo, toda tristeza, todo desacaso, halamassude, cantalamanachuri, micamanai. Em nome de Jesus, Deus, vai repreendendo do nosso meio agora. Vai tirando, Senhor Deus querido, dos corações. Vai arrancando todo sentimento, Deus. Senhor Deus, de fraqueza neste momento. Senhor, vai arrancando, Deus querido, tudo isso agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Que bata em retirada tudo aquilo que veio, Senhor, para roubar os meus irmãos neste momento. Como igreja aqui do Senhor representado, Senhor, é que eles estão dando as mãos, Senhor, em amostra, Senhor, que nós estamos unidos, Senhor, num só corpo, Pai. Deus, que toda divisão, que tudo aquilo que o diabo, Senhor, tenta fazer, Senhor, tenta colocar, Pai, em nome de Jesus, seja quebrado agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que o Senhor cresça nesse lugar e que diminua os nossos erros, Senhor. Ó Deus querido, Pai amado, Senhor, nós vamos falar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, eu me coloco como canal do Senhor nesta hora. Senhor, que não seja Tânia, mas que seja o Espírito Santo do Senhor, Pai, a falar neste lugar. Senhor Deus querido, que a Tua revelação, Senhor, da Tua palavra, seja, Senhor, esclarecida em nossas vidas, Senhor. Ó Deus querido, eu entrego este culto, eu entrego a palavra, eu entrego cada um que entrou aqui nesta noite, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus querido, e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, a igreja pode se assentar. Os irmãos estão estranhando que eu estou aqui hoje? Mas sou eu mesmo que vou trazer a palavra, viu? Como diz a Milena, lá vai a professora Tânia, né? Porque ela diz que eu não falo, eu prego falando, né? Ensinando. Mas é que eu gosto de mostrar. Até ela falou assim, você já vai levar coisa para mostrar, para fazer exemplo. Eu falei, vou. Ela falou, sabia que ela ia ensinar alguma coisa, né? Mas, queridos, eu acho que a melhor demonstração para nós é quando a gente consegue ver, né? E você está sendo ensinado e vendo, aquilo grava na nossa mente. É como quando a gente dá aula, eu estava dando aula esses dias para o pessoal do batismo, e a gente estava falando sobre... como ler a Bíblia. E aí eu faço quem já passou pela minha sala sabe o exercício que eu faço, né? Faço desenhar, tal. E aí automaticamente, quando eu vou perguntando, eles vão olhando para suas mãos e já vão falando todos os livros da Bíblia e vão dizendo e eles vão aprendendo. É uma forma, né, da gente aprender visualizando. Mas, voltando aqui, né, para a palavra de hoje, todo mundo já ouviu falar da Terra Prometida, né? A história da Terra Prometida? Sim, passou até na televisão, né? Eles passaram, teve um pouquinho de aumento na história e tal, mas eles estavam seguindo mais ou menos a palavra. E vocês sabem que Deus deu estratégia a Josué, no capítulo 6 de Josué, Deus deu a Josué uma estratégia como vencer, né, e entrar na Terra Prometida. E aí Deus foi dando certinho, você vai fazer isso, isso. Ele foi dando os dias, como ia ser feito, até que as muralhas caíram, não?
Só que Deus advertiu algumas coisas para o povo ali. Ele disse, naquele dia, no grande dia, né? Ele disse assim, que daquela cidade, somente a prostituta Raabe e todos os que tivessem com ela em sua casa seriam poupados, pois ela ajudou a esconder os espiões, né, de Israel, e que Josué havia enviado àquela cidade. E também ele disse: toda prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro seriam sagrados ao Senhor e deveriam ser levados para o seu tesouro. Né? Então ele deixou bem claro que era para ficar longe das coisas consagradas e não pegar nada que houvesse lá para não serem destruídos. E assim foi feito. Conforme o Senhor ordenou, Josué foi, ensinou tudo ao povo e a muralha caiu, o povo, eles entraram e todos foram mortos, porque o Senhor disse que era para matar a todos e não era para pegar nada dali. E somente ouro, prata, ferros, né, bronze seriam tirados para levar para a casa do tesouro. E aí, né, entraram na terra prometida. Aquela terra prometida que mana leite e mel. E eles estavam felizes, muito felizes por estarem nessa terra. E agora a gente vai entrar no capítulo 7. Gostaria que todos abrissem a sua Bíblia. No capítulo 7 de Josué. Que nós vamos ler. E a gente vai começar a falar um pouquinho da palavra. Por enquanto, não, você deixa assim, tá? Quando eu pedir para você colocar, você coloca o versículo, ok? Amém? Acharam? Não precisa pôr, por enquanto, não há o que eu vou estar lendo, tá? Vamos lá. O pecado de Acã e suas consequências. Talvez a minha tradução pode ser diferente da sua, mas continue aí prestando atenção. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram, espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, o que aconteceu aqui com esse povo? Eles foram lutar contra a cidade de Ai, que pelo jeito devia ser uma cidade pequena. Então, os espias foram lá e olharam e falaram: olha, tem pouca gente. 2 mil, 3 mil homens vai ser o suficiente para nós ganharmos essa batalha. Então, Josué falou: então tá bom, vamos lá, vamos mandar. E eles foram para lá. Mas o que aconteceu? Eles perderam a batalha e 36 dos seus soldados morreram. Eles voltaram, né, totalmente sem entender.
Eles não sabiam o que havia acontecido para eles perderem. Porque o Senhor disse que Ele sempre estaria com eles nessas batalhas. Mas eles não sabiam o que é que tinha acontecido. Então, no versículo seguinte, no versículo 6, diz assim. Acompanhem na sua Bíblia. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nós nos contássemos em continuar no outro lado do Jordão, que poderei dizer: Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Josué estava inconformado. Senhor, mas como? Nós somos o teu povo. Senhor, o Senhor nos prometeu que estaria conosco nas guerras, nas batalhas. E como, Senhor? Nós perdemos um povo tão pequeno. E ainda morreu 36 pessoas, 36 homens, Senhor. Então Josué estava arrasado, caiu de rosto em terra, né? Rasgou primeiro toda a roupa, caiu em terra e encheu a cabeça de terra. Ele estava inconformado. Mas aí, né? No versículo 10, o Senhor diz para ele: O Senhor diz a Josué: Levanta-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas e roubou-as, escondeu-as e a colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês e não destruirem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Então Josué, ele ficou totalmente arrasado, mas ele não entendia que existia uma causa. Israel perdeu porque existia uma causa. Havia um pecado ali. Havia uma desobediência. E ele não sabia. O seu líder, que era Josué, o homem que Deus havia destinado àquele lugar, ele não sabia que alguém daquele povo estava ali e havia escondido coisas, né? Escondido e estava ali. Ele não sabia de nada. Vamos ver. Pode colocar o capítulo, versículo 6, de 16 ao 20, por favor. Tá naqueles que o Beto já está no pendrive. Você pode seguir, que é o próximo, no pendrive. Então, vamos ler aqui, irmãos? Diz assim: Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: Gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, contudo, o que nela existe, será consagrado ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela e sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se aposse de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro,
Todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito, e o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Mas ali, voltando no versículo 18, diz aqui onde está assim: do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Vamos ler todo mundo junto comigo? Vamos lá? Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Isso, amém. Então Deus tinha dito que não era para pegar nada, porque seria amaldiçoado, seria destruído. E então, foi aí que Josué soube que havia um pecado, que havia alguém que tinha desobedecido, que havia alguém que tinha feito algo, né, contrário às ordens de Deus. E pecado é algo, a gente fala tanto dessa palavra pecado, não é verdade? Todo mundo aqui escuta, porque pecou. Mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Tudo aquilo que faz a gente ser diferente e se afastar do Senhor. Tudo aquilo que fica distante de Deus. O Senhor quer algo, quer um coração limpo e contrito a Ele. Então, Deus diz, né, para nós: não matar, não roubar, não cobiçar, não desejar a mulher do seu próximo, não mentir, e etc. E se fizermos, estamos pecando contra Deus e o pecado nos separa dele. Eu queria pedir, eu olhei aqui, eu vou olhar dois homens, eu vou pedir para o Cláudio vir aqui, que ele é fortinho, né? E vou pedir para o... É você mesmo, pode vir aqui, que também é mais fortinho ainda. Vocês vão entender. Pode subir aqui. Eu queria uma corda maior, tá bom? Mas eu tinha sisal em casa, então eu trouxe sisal. Então, você vai segurar aqui e você vai segurar aqui. Então, preste atenção. Ele não é, tá? Mas ele vai representar Deus, tá? E o Cláudio representa nós, ok? Cuidado só com a mão de vocês não machucarem, tá? Pode ficar retinho. Quando nós aceitamos a Jesus, buscamos ao Senhor, temos uma vida com Ele, a nossa ligação com Deus é direta, ok? Ela é direta, através de Jesus. Todo mundo está enxergando? É melhor aqui, ó, bem aqui, nesse canto aqui, ó. Que eu acho que aqui vai ver melhor, tá? Aqui acho que é melhor, né? Então, eu fico aqui. Então, a ligação é direta, através de Jesus, porque aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, amém? Então, não existe o pecado. Então, não há separação. Puxe a corda, um para cada, só não machuca a mão, tá? Puxa. Ela tá rompendo? Ela rompe. Por quê? Porque está limpo, ok? A ligação está direta. Não existe o pecado. Não tem o pecado. Então, nada vai atrapalhar essa comunhão entre o Cláudio e Deus. Entre eu e Deus. Entre a igreja e Deus. Puxe mais forte. O inimigo vai vir. Ele vai destruir? Ele vai acabar com a tua vida? Você pode sentir a dor, mas você vai estar firmes, amém? Porque não há pecado. Agora,
Troca de corda aqui. Agora não puxa muito ainda, não. Segura. Agora vamos tentar, tá? Se não tiver, eu vou precisar daquela faquinha que tá aí, tá? Tá entendendo agora, Andressa? Então, só que aí o Cláudio peca. E pecado, querido, é tudo aquilo que está fora da palavra. Não é coisas que nós inventamos. Não é coisa que eu invento, que o pastor Beto inventa, ou qualquer um inventa, não. Tudo que é pecado é aquilo que está fora da palavra. Tudo que está fora. Então, o Cláudio, sei lá, ele deu umas mentiras, né, Cláudio? Deu umas pisadas na bola e aí, aí ele foi orar. Só que a oração dele, ele não confessou o pecado, ele não ligou, ele simplesmente está caminhando. Eu vou para a igreja e continuo fazendo as minhas coisas erradas. E pronto. Então, o relacionamento dele, de Deus, começa a ficar o quê? Rompido. Será que vai quebrar? Aí o que aconteceu? Rompeu. O pecado rompeu a minha ligação. Então, fica aí, Deus. Fica aí, Cláudio. Não há. Consegue costurar aqui e arrumar? Eu posso até tentar. Mas, se eles vão puxar, vai dar o nó. Mas se eles puxarem mais... E o que é dar nó? É tapar o pecado com as nossas atitudes. É não confessar os nossos pecados. É não se arrepender. Porque eu posso até achar que eu pequei. Mas se não houver o verdadeiro arrependimento, o que vai acontecer? Eu vou fazer novamente. Então eu vou falar, Senhor, me perdoa, Deus, porque eu roubei. Só que não houve o verdadeiro arrependimento. Na próxima semana, quando eu ver alguma coisa legal, eu vou ser tentada a roubar novamente. E aí eu vou roubar. Por quê? Porque eu não me arrependi de verdade. Simplesmente eu entendi que eu errei, mas não houve o verdadeiro arrependimento. Então, o que acontece? Desculpa que você fez um rolinho bonitinho. Eu vou lá de novo. Senhor, me perdoa porque eu falei mal da irmã Mariquinha. Aí eu amarrei aqui. Senhor, me perdoa porque eu menti. Eu amarrei aqui. Senhor, mas não houve arrependimento? Rompe-se a minha ligação com Deus. Rompe-se. Então, o meu pecado faz dividir e dar essa distância. Então, eu vou tentar alcançar o Senhor, mas eu não vou conseguir. Por quê? Porque o elo que ligava eu e Deus foi rompido. Mas quando há o verdadeiro arrependimento, não o remorso, mas o verdadeiro arrependimento, aonde eu reconheço que eu pequei, que eu errei e que eu não quero mais fazer aquilo da minha vida, o meu relacionamento com Deus começa a se consolidar. Começa a se tornar forte de novo. E a presença do Senhor começa a vir novamente sobre a vida dele.
Começa a descer a presença do Senhor sobre ele. Por quê? Porque não há pecado. Amém, queridos? Tá claro isso? Muito obrigada, meus queridos. Deus abençoe. Então, o pecado, ele enfraquece o nosso relacionamento com Deus. E a gente acha que pecado, quando enfraquece, né? É só matar, roubar, né? A gente acha que né, tanta coisa. E é tanta coisa assim, porque Deus deixou Gênesis 20, Ele deixou várias passagens da palavra para você cumprir, né? Mas às vezes, você está aqui na igreja, você convive com pessoas. E aí, você é uma pessoa seletiva. E você não gosta muito de conviver com pessoas que não sejam da sua tribo. E aí você diz assim, eu não vou cumprimentar aquela pessoa, porque eu não vou com a cara dela. Não desce, nem passando no gourmet. Nem passando não desce, eu não aguento isso. E aonde eu começo a criar um muro de divisão no meu coração. Por quê? Porque eu faço diferença das pessoas. Porque eu passo por elas e faço de conta que eu não a vejo. Eu passo por ela e quando falar, olha, vai abraçar o irmão, você vai no banheiro, você vai sentar, você vai fazer alguma coisa para você não ter que encarar aquela pessoa, porque você não vai com a cara dela. Porque você não ama. Porque você não respeita. Coloca para mim, eu acho que é o próximo versículo. Pode colocar. Colossenses 3:13 diz: suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aí diz assim: perdoe como o Senhor lhes perdoou. Se nós formos olhar na oração do Pai Nosso, o Senhor diz: perdoa. Quando Jesus fala, ele fala: perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores, aquele que nos tem ofendido. Então, fica difícil de Deus nos perdoar, porque nós não perdoamos. E aí diz assim, aí a gente está aqui falando, né, porque eu já tenho a Tânia fala de perdão, né? Então a Tânia vai falar de perdão de novo, e aí a Tânia fala, você tem que perdoar. E aí a pessoa fala assim, mas quem é ela para ficar falando para mim perdoar? Quem é ela que manda eu perdoar? Não sou eu. É a palavra. Lembra que eu falei que nós não vamos pecar se nós usarmos a palavra? E diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros e perdoem como o Senhor lhes perdoou. Coloca o próximo versículo, querida. 1 João 4:20 diz, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como? Se você diz que você ama o Senhor, que você serve ao Senhor, você vem todo domingo, você vai na célula, nossa, você é nota 10. Mas quem conhece teu coração é Deus. Eu não conheço meu. Se nem eu não conheço o meu, quanto mais eu vou conhecer o seu. A palavra do Senhor diz, enganoso é o coração do homem, quem o achará? Quem o achará?
Então, se nós não praticarmos essa palavra, somos E se somos mentirosos, nós estamos pecando. E se estamos pecando, estamos distantes do Senhor. Próximo versículo, por favor. 1 João 2, de 9 a 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas os cegaram. Talvez você diga assim, mas pastora, eu não tenho ódio no meu coração, eu só não vou com a cara. Oxe. Ah, mas eu não odeio. Imagina, essa palavra é muito forte, odiar. Mas quando, queridos, você passa gourmet, não desce, você toma água, não desce, Coca-Cola não desce, você faz de tudo e não vai, no teu coração não tem amor. Não tem amor. E a Bíblia diz, se o amor do Pai não está em você, você também não está nele. Então é mentiroso. E está distante do Senhor. Mas aí, você diz assim, para aqueles que são solteiros e têm pais. Mas meu pai, minha mãe mandou fazer tal coisa. Mas eu não vou fazer, eu não sou obrigado. Meu pai e minha mãe pediram, eu não quero fazer. Eu não vou fazer, eu não sou obrigado. E aí, o seguinte versículo diz o quê? Efésios 6, de 1 a 2. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para você que é jovem, quer ser bem-sucedido? Você que é adolescente, que quer realmente ser bem-sucedido? Obedeça. Porque se você está dizendo que serve ao Senhor, mas não obedece, você é mentiroso. E aí você diz assim, eu não vou fazer isso só porque o meu pastor falou. Só porque o meu líder disse que não era para mim fazer. Talvez, eu vou entrar em assunto que talvez você, pode até criar alguma coisa, mas depois você pode falar comigo. Talvez você queira fazer uma tatuagem. Você queira fazer um piercing, colocar um piercing, você queira fazer tudo que o mundo aí fora está fazendo. Ouve música do mundão, ouve o funk, faz tudo o que você deseja do seu coração. Mas a Bíblia diz, jovem, faça tudo o que deseja do seu coração, mas saiba que um dia o Senhor pedirá conta. Então aí o seu pastor diz assim, querido, ou o teu líder diz, não faça isso. Talvez isso vai ser prejudicial lá na frente. E você diz assim, quem ele pensa que é para falar isso comigo? Eu não obedeço, gente, eu só obedeço a Deus. Eu não obedeço a pessoas, eu só obedeço a Deus. Querido, como que você vai obedecer a Deus se você não obedece à autoridade que está sobre a sua vida? Não tem como, coloca para mim o próximo versículo. Hebreus 13:17, obedeçam aos seus líderes, se submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Gente, eu vou falar como pastora. A coisa mais gostosa é ter uma ovelha obediente. Por mais que às vezes ela grite, por mais que ela esperneie, quando você diz para ela, não faça isso. Tem algumas ovelhinhas, ovelhinhas mulheres, vamos falar assim, que às vezes eu estou cuidando mais de perto, que eu falo,
não faça assim, tal. Mas esperneia, grita, berra, e mas quando obedece, aí eu vou perguntar para essas que eu estou falando que já, né? Quando vocês obedeceram, foi bênção? Foi bênção? Doeu? Olha, queridos, eu vou só dar um exemplo de uma pessoa que é muito recente. Eu não vou falar o nome para não expor. Mas esses dias atrás, conversando com essa pessoa, eu falei sobre um posicionamento dessa pessoa. Ela sabe que eu estou falando dela. E eu disse, você precisa se posicionar. Quem são autoridade na sua vida? Quem é a autoridade na sua vida? Ela está passando uma dificuldade, mas eu perguntei para ela, quem é a autoridade sobre a sua vida? Somos nós? São de outras igrejas? Quem são? Aonde? Quem é a autoridade sobre a sua vida? Porque existe a cobertura. E aí eu conversei, expliquei para ela tudo. E aí ela me respondeu e disse, não, eu preciso me posicionar. Você está certa. Não, vocês da Batista são a autoridade sobre a minha vida. Eu falei, então, amém, querida. Então, ouça o que nós estamos te ensinando e te falando. Foi tão interessante isso, que eu acho, não sei se foi 2 dias, né? Eu não sei se foi 3 dias, eu não sei, eu não me recordo agora. Ela me mandou mensagem, olha, Tânia, que interessante. Porque eu me posicionei e disse que ia obedecer, as coisas começaram a mudar. Amém, queridos? Tudo é obediência à palavra. Samuel diz, melhor obedecer do que... Eu não estou dizendo, queridos, que nós somos experts, somos os melhores do mundo e sabemos tudo e damos os melhores conselhos. Eu vou usar o que o meu marido muitas vezes já pregou aqui e disse. Se nós te dermos o conselho, e se você for obediente, tiver um coração obediente, mesmo que o nosso conselho não foi o melhor, mas por causa da tua obediência você vai ser abençoado. Amém? Amém? Queridos, o princípio de tudo é a obediência. É a obediência à palavra. Aqui está dizendo, obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para eles. Queridos, quando vocês não nos obedecem, traz um peso muito grande para a nossa vida e muita tristeza. Por quê? Porque como pastores, somos autoridades na vida de vocês. E quando vocês não obedecem, vocês trazem doença para o corpo da igreja. E traz peso para nós. E muitas vezes temos que ficar orando, para que cada um possa se convencer dos seus pecados. Nós queremos ter uma igreja abençoada. Queremos ter membros abençoados, fiéis, felizes. Mas para isso, temos que obedecer a palavra. Amém? Aí você tem um chefe. Quem tem chefe aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão alta. Está todo mundo desempregado? Ai, Jesus. Pode abaixar. Aí você tem um chefe. E o teu chefe diz assim, fulano, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí, depois você vai e faz. Aí de novo ele vai e faz, manda você fazer de novo outra coisa. E aí tem outro colega seu que não está fazendo nada. Mas ele manda para você. E aí ele te dá 10 tarefas no dia. Para o outro ele dá uma. E aí você fica cheio daquilo. E você diz assim, ele está pensando que eu sou um escravo dele agora? Eu sou funcionário, eu recebo para fazer o meu serviço, não para ser escravo.
e você fica nervoso. E você não gosta disso. E você começa a se rebelar dentro do teu coração e diz assim: deixa ele comigo, que eu vou ver, vou dar para ele um lactopurga no café dele a hora que ele pedir para mim. Não façam isso, hein? Por favor. E aí, você vai fazer... Eu sempre brinco, né? Lá no jato, que eu sempre brinco quando o John estava lá trabalhando. E eu pedia, às vezes eu estava lá dentro e eu falava assim: John, pega água para mim. Aí eu brincava com ele e falava assim: mas não gospe, hein? Aí, mas para mexer com ele. Por quê? Porque eu sei que tem gente, eu já fiquei sabendo. Não que lá não, o pessoal é uma bênção. Mas eu sei que tem gente que gospe. Ah, eu já cuspi no suco do meu chefe, eu já fiz isso, eu já fiz de raiva. Vocês estão rindo? É para chorar. É para chorar e tem gente que faz isso. Mas a palavra de Deus diz, no próximo versículo, por favor. Olha que interessante. Para tudo a Bíblia não está ensinando? Olha que interessante. Olha lá. Efésios 6, 5 e 6. Escravos. Olha, aí está falando de escravo. Ele não está falando nem que é funcionário. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? É muito forte, gente. Tá tudo na palavra. É fácil, Daniele, você ter que respeitar o teu chefe lá? Dá vontade de esganar, né? Então, fazer um picadinho. É difícil. Mas o Senhor diz para você fazer com amor, com um coração submisso, um coração diferente. Você quer ser próspero no teu serviço? Quem quer ser próspero aqui? Eu também, todo mundo. Não é isso? Então, olha lá que simples, ó. Olha a chave da prosperidade. Tá aqui, ó. Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los. Quer dizer, agradá-lo é puxar o saco, tá? É isso mesmo. Porque tem gente que não tem respeito, que não é submisso, mas é puxa-saco. E faz as coisas para poder ter algo. Não faz com amor. E aqui está dizendo: obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles o observam. Antigamente, lá no jato, quando eu comecei a trabalhar lá, tinha os meninos que trabalhavam. Então eles eram assim. Eu saía para ir no banco, alguma coisa, eles achavam que eu não sabia das coisas. Eles achavam que eu não sabia. Eu não tinha câmera, mas eu tenho uma câmera chamada Deus. E que fala tudo pra gente. E aí, eles simplesmente paravam de trabalhar, sentavam e ficavam conversando, batendo papo, fumando, tomando café. E eles achavam que eu não via. E eu sempre conversando, até que um dia eu peguei todo mundo na botija. Eu cheguei mais cedo do que eu chegava. E quando eu chego, tudo parado. Faz alguns anos isso. Deve ter, sei lá, uns 7 anos, eu acho. Quando eu cheguei, estavam todos sentados, rindo, tomando café, outros fumando e conversando. Quando eu entrei, eu disse assim: oi, eu não fui comunicada dessa reunião. Eu não estava sabendo que tinha uma reunião dessa, nesse horário. Alguém esqueceu de me avisar? Todos assustados. E saíram, foram um levantando, outro levantando. Eu não falei nada. Eu só disse depois para todos: eu tenho um Deus que vocês não servem, mas que fala todas as coisas. Ele não é fofoqueiro, mas ele mostra para mim quem está me enganando. Então, Deus sabe se você engana o seu chefe ou não. E nós precisamos
realmente viver a palavra, amém? Amém. Mas se formos para a palavra de Deus, ela é a base da nossa vida. Ela é tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas voltando lá para Israel, né? Não esqueci não, tá, gente? Só fiz um parênteses aqui. Voltando para o povo de Israel. Então Josué ficou sabendo que alguém tinha pecado. E Deus pediu para que o povo se santificasse pela manhã. E assim foi feito. Coloca para mim o próximo versículo. Vamos lá. E Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. E Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre eles os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. A pessoa que havia pecado, desobedecido, era Acã. Ele havia enterrado tudo em sua tenda. Por isso o povo de Israel perdeu a guerra. Aquela batalha que seria tão fácil de ganhar. Ele desobedeceu, ele enterrou na tenda dele. Muitas vezes fazemos como Acã. Muitas vezes. Guardamos, escondemos coisas em nossas tendas, que é o nosso coração. Achamos que isso não terá problema algum. Então escondemos coisas que achamos que não seja pecado aos nossos olhos. Mas por não confessarmos, vamos trazendo maldições, trazendo impedimentos para as bênçãos nos alcançarem. E achamos que Deus não está vendo. Quantos de nós guardamos coisas na nossa vida? Guardamos ressentimentos, guardamos mágoas, porque lá em 1920 eu fiquei magoada com a minha avó. Porque em 1930 eu fiquei triste com a minha amiga. A gente fica trazendo coisas lá de trás. Nós ficamos guardando ressentimentos. Ah, porque eu não tive pai. Ah, porque meu pai me desamparou. Ah, porque minha mãe me largou. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. E vamos deixando o nosso coração estar contaminado de coisas na nossa vida. Escondemos coisas nas nossas tendas. Escondemos traições. Coisas que pensamos mal. Coisas que fazemos e achamos que Deus... Então, ninguém sabe. Ninguém sabe. Só eu. Só que Deus sabe todas as coisas que está em oculto. Talvez você ache assim, não, mas eu só dei uma puladinha de cerca. Só foi uma escorregada. Só foi uns beijinhos, né? Não, mas olha, foi só uma cheiradinha, né, que eu dei. Só foi isso, só foi aquilo outro. Só que esse só foi aumentando, entendeu? E dentro da tua tenda, que é o teu coração, está cheio de coisas. Coloca para mim o próximo versículo. Jeremias 16:17 diz: os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Põe o próximo, por favor.
Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O próximo versículo, por favor. Hebreus 4, 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não tem nada que você faça aqui nessa terra que vai ficar escondido. Eu tenho essa notícia para te dar, que pode ser uma notícia que talvez você fique triste. Mas não pense que se você fez algo, você não vai ser descoberto. Mas existe quando você tem um verdadeiro arrependimento. Quando você reconhece que isso tem que mudar. E porque Acã pecou, desobedeceu às ordens de Deus e ainda escondeu esse pecado em sua tenda, ele recebeu o castigo de Deus. Põe para mim o próximo versículo. Josué 7, 25, 26. Disse Josué: porque você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Olha o que aconteceu com Acã, as consequências do pecado de Acã. Veio destruir ele e toda a família. Todos da sua família todos foram atacados ali, morreram. Até, se você for olhar mais à frente, voltando um pouco, até bois, tudo, tenda dele, foi pego tudo que pertencia a Acã. E foi colocado ali, na frente do altar. Eles foram apedrejados e depois foi tacado fogo em tudo que pertencia a Acã. Talvez você ache que o seu pecado, que aquilo que você está fazendo, não está prejudicando a sua família. Talvez você ache que aquilo que você está escondendo não está trazendo algo prejudicial à sua família. Mas Deus não dá o culpado pelo inocente. E nem inocente por culpado. E a Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então Acã, por causa da sua cobiça, porque ele era invejoso e cobiçoso, ele queria ter poder, ele queria algo, ele queria coisas, né? E por causa disso, ele foi e desobedeceu. Ele desobedeceu. Muitas vezes o nosso pecado, nossa atitude, não nos separa somente de Deus, mas afeta as pessoas que a gente ama. E às vezes a nossa frieza também nos afasta de Deus e nos separa. Porque às vezes são tantas coisinhas que estão no nosso coração, tantas, que vai esfriando o nosso coração diante de Deus. E ficamos distantes e não queremos buscar o Senhor. Não queremos fazer nada, nem vir para a igreja. Ai, mas que coisa horrível. Mas vem para a igreja, chega aqui 6:30. O culto começa às 6 horas, 6:10, né? Começa a chegar aqui 6:30, chegar 15 para 7, 7 horas. Por quê? Porque o seu coração está distante de Deus. Por exemplo, vou dar exemplo aqui. O seu Roberto e a Dona Maria, eles trabalham. Então, eles já avisaram para nós.
Eles chegam aqui 7 horas, 10 para 7, né? Por aí, né? Por quê? Estão trabalhando. Mas nós sabemos o motivo. Mas muitas vezes a gente chega tarde porque a gente é preguiçoso. Estamos distante do Senhor. Nós empurramos a nossa vida com Deus com a barriga. Não buscamos ao Senhor como tem que buscar. E achamos que vamos chegar aqui, vamos levantar as nossas mãos, vamos cantar louvores, vamos glorificar o Senhor e a bênção vai chegar hoje, depois do culto. Amanhã. Não, queridos, não vai. Não vai chegar. Precisamos mudar. Precisamos mudar de vida. Precisamos ser transformados. Para não cairmos nos desejos de nossa carne, de nossas vontades, precisamos estar atrelados, ligados à palavra de Deus. Talvez, se Acã tivesse ligado mais a Deus, tivesse buscado ajuda com seu líder, confessado as suas dificuldades, talvez não teria sofrido a destruição. Muitas vezes a gente acha que sozinho nós vamos vencer. Sinto muito informar-lhe. Sozinho você não consegue. Ou por que você acha que Deus deixou a igreja de Cristo? De enfeite? Hã? Claro que não, queridos. Fiz arte aqui, derrubei água. Não. Precisamos um dos outros. Ninguém vive uma vida com Deus distante das pessoas, distante da igreja. Pega um braseiro, pega um braseirinho sozinho. Deixa ele sozinho. O que vai acontecer com ele? Mas se você juntar um monte, o que vai acontecer? Vai acender. Então, se eu tiver mais fraquinha, a Thalita vai estar mais forte. A Rubia também. Mas se de repente a Aline estiver mais fraca, então um vai estar mais forte, outro vai todo mundo esquentar. E um vai ajudar o outro. Você acha que você sozinho vai conseguir? Não vai conseguir. Acã, ele se perdeu e pôs tudo à ruína porque ele não procurou ajuda. Ele podia ter ido para Josué e dizer: Josué, eu estou com pecado aqui dentro. Eu tenho pecado da cobiça. Me ajuda, ora por mim. Porque eu estou quase caindo e vou destruir toda a minha vida. Mas porque ele achou que o pecado dele ninguém ia ver, ele não procurou ajuda. E aí ele foi e fez tudo o que ele fez. Escondido. E ainda enterrou na sua tenda. E todos aqueles que ele amava foram destruídos. Tem coisas na nossa vida, como Acã, que estão impregnados, enraizados em nós. E às vezes, né? Por exemplo, eu vou dar algumas coisas. Eu não estou dizendo aqui que vocês fazem isso, não. Eu só estou dizendo que são coisas que Deus colocou no meu coração. Quando eu estava escrevendo essa palavra. Muitas vezes estamos presos à pornografia, à mentira, à fornicação, que é sexo antes do casamento. Quando você namora e que você não tem que transar com o seu namorado. Quando você não tem que fazer e você faz. Você está preso a isso. Isso é fornicação. Adultério. Muitas vezes tem gente que peca na sua mente. Ela adultera com outra pessoa. Porque ela está fazendo sexo com o marido ou com a esposa e está pensando em outra pessoa. Ou também quando ela pratica a cobiça, como eu falei. Muitas vezes está enraizado falar mal das pessoas. A preguiça. A bebedice. Gente, a gente não prega, olha, é pecado beber, isso, aquilo. Não, nós não pregamos isso. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser santos.
se por acaso eu beber muito, vou me afastar do Senhor? Então, isso tem que ficar longe da minha vida. Porque tudo que me faz eu ficar distante de Deus, eu tenho que deixar. E eu acho muito interessante. Valerinha, eu posso falar de você? Pode? A Valéria, antes de se converter, ela bebia muito, né, Valéria? Não estou te expondo não, né? Todo mundo sabe, né? E é interessante uma coisa que ela tomou na vida dela. Ela bebia muito, né? Muito, muito. E quando ela foi liberta, ela tomou um posicionamento. Nunca mais colocar álcool na boca. Seja até uma champanhe que é levinha, seja o que for, um cooler. Ela disse, isso é o que eu fiz um propósito com Deus. Eu não ponho nada na minha boca, porque isso vai me levar a eu ser tentada a fazer. Estão entendendo o que eu estou explicando? Amém? Tá claro isso? Se, por exemplo, a Bíblia fala de glutonaria, quem come demais. Se comer demais vai me fazer uma pessoa que vai me afastar do Senhor, eu também tenho que parar. Porque a Bíblia fala, né, das obras da carne. Então nós precisamos, e diz que quem comete elas não herdarão o reino dos céus. Coloca para mim Gálatas 5, por favor, 16. Esse não estava. Pode colocar aí nos versículos. Já estou terminando, gente. Vocês estão com sono? Vocês querem que eu paro já? Ah, eu pensei que eu vi algumas pessoas assim. Aí eu achei que vocês estavam com sono. Ah, menina. Vamos lá. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades. Eu falei isso das inimizades, quando eu não vou com a cara das pessoas. As inimizades, as contendas, quando eu gosto de arrumar confusão, né? Os ciúmes, as pessoas que têm o ciúmes exagerado, né? As iras, as pessoas que ficam iradas por tudo. As facções, que são as divisões, as brigas, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam, não? Está muito descompassado. Vamos lá de novo. E os... Cadê? Onde está? Voltando lá. No 21. E o que tais coisas praticam, não? Aonde está escrito isso? Ah, bom. Então não é Evangelho segundo Tânia, né? Então é a palavra que está dizendo. Eu só estou dizendo o que está na palavra. Então, queridos, não faça, né, como Acã. Não fique preso na cobiça como ele ficou. Mas faça o que Deus quer para você hoje. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje o Senhor quer te dar força.
Ele quer fazer você romper com o pecado. Ele quer que você seja livre. Hoje Deus te convida a ter uma vida inteira com Ele, não pela metade. Ele não quer. Porque Ele te ama. E eu só vou ler 3 versículos para terminar. Primeira Reis 2:3 diz assim: obedeça ao que o Senhor seu Deus exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer por onde quer que for. 1 Reis 3:14. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Provérbios 19:16. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. E eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Peça ao Espírito Santo. Diz: Espírito Santo de Deus, eu ouvi essa palavra. E a tua palavra diz, Senhor, que seremos limpos por ela. Seremos diferentes. Então fale ao Senhor. Deus, eu não quero ser como Acã. Eu não quero ser, Senhor, esse homem que desobedeceu. Que simplesmente foi lá, pegou a capa, pegou os utensílios e enterrou na sua tenda. Mas eu quero, Senhor, que nesta noite o Senhor venha me mostrar, que o Senhor venha me libertar, que o Senhor venha, Senhor, Deus querido, colocar nojo pelo pecado. Senhor, que eu venha, Senhor, ter vontade de te buscar. Porque o Senhor tem saudades de você. Tem pessoas aqui que o Senhor está dizendo isso. O Senhor está dizendo assim: filho, eu tenho tantas saudades de você. Eu tenho tantas saudades de você. Eu preciso tanto de você. Volta para mim. Volta para mim. Porque tem pessoas que estão na igreja. O Senhor fala ao meu coração muito forte. Tem muitos que estão aqui dentro, mas estão distantes dele. Estão longe dele. Porque as suas tendas estão cheias. Estão escondidas.
Mas o Senhor hoje quer você de volta. O Senhor quer você de volta. O Senhor quer você de volta. O Senhor quer você de volta. E nós vamos louvar essa música. E depois nós vamos estar orando. Assim tu me amas. Afasta as minhas
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Aleluia, Deus. Escutar o teu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o teu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, Deus. Quem precisa do Senhor nesta noite? Mas eu queria fazer um convite especial para você que veio nesta noite e que precisa do Senhor, está distante dele, mas hoje você quer voltar a amá-lo, a estar perto dele, a ter força. Que você venha até aqui na frente pela fé. Saia do teu lugar e deixa os outros pensarem o que quiserem. Mas quem precisa do Senhor é quem tem que vir. E muitas vezes Ele quer que nós saiamos do nosso zona de conforto e vamos buscar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Assim como eu estou, eu não posso ficar. Eu não posso ficar. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu não quero ser como Acã. Eu não quero ficar com coisas escondidas na minha vida. Mas eu quero o Senhor. Eu quero ter força para lutar contra as minhas fraquezas. Porque todos nós temos fraquezas. Porque o Senhor está aqui, amém? O Senhor está aqui. E Ele quer te fortalecer nesta noite. O Senhor quer te levantar. Ele quer fazer de você um homem, uma mulher forte para prosseguir a semana. Porque no domingo você ouve a palavra, glória a Deus. Mas segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, tudo se torna difícil para você. Mas o Senhor quer te fortalecer nesta noite. O Senhor quer te fortalecer. O Senhor está te chamando. Ainda tem bastante gente que o Senhor está chamando. O ato de você vir aqui não é para as pessoas verem. Porque eu não tenho nada com a tua vida. E ninguém aqui tem nada com a vida de ninguém. É um ato de fé. De você dizer: eu estou aqui, Senhor, e quero ser transformado por Ti. Não quero viver mais essa vida que eu vivo. Um dia eu sou o Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Eu quero mudança radical. Eu não quero mais viver essa vida que eu tenho vivido. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter uma vida feliz com o Senhor. Vou ter problemas? Vou ter problemas. Não
vou deixar de ter problemas. Mas é um ato de fé. É um ato de fé. É um ato de fé. Fecha os teus olhos. Senhor, aqui estão essas vidas aqui nesta noite, Pai. Senhor, Tu sabes as dificuldades. Tu sabes o que está escondido, Deus, nessas tendas, Pai. Mas, Senhor, elas estão dispostas, Senhor, a pedir ajuda. Elas estão dispostas, Senhor, a arrancar, Deus, todo entulho, toda sujeira, toda dificuldade, Senhor. Ó Deus querido, e eu te peço, Senhor, nesta noite, vem de encontro a cada coração. E vai trazendo a Tua libertação, Senhor. Vai trazendo a Tua libertação nesta noite, Pai. De mentes, Pai, que estão presas, Ramassude canta Lamanachurimikamanaia, e não consegue, Deus, estar livres, ó Pai. Pai, vai libertando essas mentes, Senhor. Vai libertando sentimentos, Senhor. Vai libertando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Arranca, Jesus. Ó Deus querido, Pai amado, toda prisão. Quebra todas as cadeias, Senhor, que estão prendendo essas vidas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, traz uma unção poderosa sobre eles, Senhor. De fortalecimento, Pai. Traz uma unção, Senhor, de libertação, Senhor. Ó Deus querido, que na segunda-feira, Senhor, na terça, na quarta, na quinta, no domingo, Senhor. Ó Deus querido, em todos os dias da semana, Senhor, eles possam levantar, Senhor, com o coração, Senhor, queimando, Senhor, pela Tua presença, Pai. Ah, Deus, faz desses irmãos aqui, Senhor, fortes em Ti, ó Pai. Fortalecidos no Senhor, Pai. Ó Deus querido, eu entrego a vida de cada um nas Suas mãos, Senhor. Para que o Senhor venha fazer uma obra, Pai, completa, Deus. Eu sei que o Senhor vai fazer, Pai, em nome de Jesus, Pai. E as cadeias dos infernos, Senhor, não prevalecerão contra a vida deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tudo que tem prendido, Senhor, a vida deles, Senhor, liberta hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Traz a libertação, Senhor. Traz a libertação, Senhor, sobre cada coração nesta noite, Pai. Para que viva uma vida, Deus, Senhor, de bênçãos com o Senhor. Deus, que eles possam vencer o pecado. Que eles possam, Senhor, vencer, Jesus, as guerras, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu entrego cada um nas Suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Descer comigo e se misturar como as águas dos rios, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar.
Nama, no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho encher comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Nama curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Nama do teu poder. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Nama do teu poder. Aleluia! Aleluia! É quebrar o nosso orgulho para sermos limpos, amém? Amém. Que o Senhor os abençoe nesta noite. Pode voltar ao seu lugar e a igreja pode se assentar, amém?